Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza, vamos então começar com os relatos de hoje. O primeiro é este daqui. Seria um doppelganger ou um ser de sete além? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu me chamo Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana e eu sempre quis falar isso. Tenho 20 anos e moro no interior do Pará. O relato que vou lhe contar aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 15 ou 16 anos. Pode ler tranquila, pois não citei nenhum nome. Nessa época, eu estava passando um tempo na casa da minha tia. Praticamente todos os meus parentes moram lá. É uma vila no interior do interior, na cidade onde eu moro. É uma vila no interior do interior da cidade onde eu moro atualmente. No caso, é uma vila da minha cidade. Lá onde a maioria dos meus parentes moram é um terreno, onde a maioria dos meus parentes mora é um terreno enorme que o meu avô dividiu para os filhos. No caso, os meus tios e tias, para eles fazerem as suas casas. Então, meio que todos moram no mesmo quintal. Eu não sei se vai dar para entender, mas eu tô tentando explicar para que vocês entendam. Sim, acho que deu para entender sim. A casa do meu avô fica no meio desse terreno e a casa dos meus tios e tias ficam dos lados. Como eu disse, eu estava passando um tempo na casa da minha tia e, para quem não sabe, no interior ou na roça, o banheiro fica do lado de fora da casa, assim como a privada também fica nos fundos do quintal. Mas não é no banheiro? É no banheiro, né? Fica lá fora. Em uma noite qualquer, eu fui tomar banho para me arrumar, para ir para a igreja com a minha prima e fui no banheiro da casa do meu avô. Como eu disse, o banheiro fica do lado de fora, então todos têm acesso. Já estava escuro e o meu avô já estava dormindo. A casa dele estava fechada e tudo escuro. Quem é da roça sabe que as pessoas dormem cedo, pois acordam muito cedo. E não tem muito o que fazer também, né? Pois é uma vila afastada da cidade. Pois bem, fui tomar o meu banho, lá fui, sozinha, no escuro, tomei meu banho e quando saí do banheiro, o sobrenatural aconteceu. Ana, eu nunca tinha visto nada igual. Nunca tinha visto nada igual aquele dia. E olha que eu já vi e ouvi e já senti muitas coisas ao longo da minha vida, mas nunca presenciei nada desse tipo. Quando saí do banheiro para ir em direção à casa da minha tia, eu vi o meu primo, de 10 anos, vindo lá do fundo do quintal do meu avô. Tava escuro, mas a luz de trás da casa da minha outra tia meio que clareia metade do quintal do meu avô. Então eu pude ver o meu primo vindo em minha direção. E fiquei esperando. E eu pensei, o que esse garoto tá fazendo no escuro aqui, né? E eu lembro que eu ia perguntar isso para ele em voz alta, mas eu senti que deveria ficar quieta, só esperando. Foi aí que eu percebi que ao invés dele vir mais próximo ali, né, chegar onde eu estava, ele simplesmente sumiu. Sumiu no escuro, sumiu na escuridão. Mas isso não fazia sentido, pois eu o vi caminhando para frente. Mas do nada ele some, como se estivesse indo em direção à escuridão. A luz só iluminava uma parte do quintal, então eu não consegui ver para onde ele foi. Nessa hora eu senti o meu corpo arrepiar inteiro e fui para a casa da minha tia, né? Mas chegando mais ou menos na frente da casa do meu avô, mais ou menos na frente da casa do meu avô e da minha tia, eu fiquei esperando mais um pouco para ver se o meu primo vinha. Mas aí eu senti um arrepio, um frio na barriga e um medo muito grande. Saí correndo para a casa da minha tia, chegando lá, ela estava na varanda da casa e perguntei sobre o meu primo. E ela disse que ele estava lá. E eu fiquei sem entender. Entrei
E quando entrei na sala, lá estava meu primo brincando com os irmãos dele. Eu fiquei tipo, como isso é possível? Se eu tinha acabado de ver ele ali no quintal do meu avô, não tinha como ele ter chegado antes de mim. Eu perguntei para ele se ele tinha por acaso, tinha ido lá, e ele me falou que não. Eu perguntei para minha tia e ela confirmou que ele não tinha saído de casa. Olha, eu fiquei com medo, porque se não era ele lá no quintal, que diabos era aquilo que eu tava esperando lá, achando que era meu primo? Ana, era igualzinho a ele. Tava até com um short que ele de fato tinha. Mas quando eu vi que ele tava na casa da minha tia, ele tava com um short diferente do que eu vi lá fora. Olha, até hoje eu fico me perguntando quem era aquele ser parecido com meu primo. Eu vi no seu canal relatos de pessoas que acabam indo para Sete Além sem querer. Será que os seres de lá também acabam vindo para nossa dimensão? O que você acha que deve ter sido, Ana e Assombrados? Seria um doppelganger? Deixe a sua opinião nos comentários. Foi esse o meu relato. Desculpe se ficou grande, mas queria contar todos os detalhes para poder ficar melhor de entender. Não ficou grande não, muito obrigada. Beijos, Ana, eu amo seu canal. Esse é o primeiro relato que eu mando, pois só agora tive coragem para contar. Que Deus abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, primeiro assim, que não significa só que há somente Sete Além, né? Se acontecer uma coisa estranha, é Sete Além. E também, o que eu acredito que possa acontecer, não sei, tem um fio de cabelo aqui que fica fazendo cosca no meu pescoço. Vai pra lá. Doppelganger? Não sei. Mas assim, ele estava usando um short que de fato ele tem, mas não era o que ele estava usando naquele momento. Eu fico pensando se não é um cruzamento de realidades. Tipo, de repente você, por algum motivo, ou ele, se cruzou ali com uma outra realidade, uma realidade paralela. Onde nessa outra realidade, ele estava de fato vindo pelo quintal. E você viu, e isso acontece por alguns instantes. Depois, esse cruzamento de realidades se acaba e é onde ele some, né? Então, não seria uma cópia dele, seria ele mesmo, só que de uma realidade paralela. O que vocês acham? Vocês acham que isso acontece? Isso explica algumas outras aparições também, ou muitos casos de doppelganger. Nesse caso, né, de você ver a pessoa não tá lá. Você fala, mas gente, era a pessoa, sabe? E tem muitos casos estranhos nesse sentido de você falar era a pessoa, não era parecida, era ela, né? E a pessoa não tava lá. Muito interessante. Se você já passou por um caso parecido, conta o relato pra gente. Próximo, deixa eu só anotar aqui que eu contei. Próximo relato: boneca estranha. Olá, Ana, Matheus e equipe, tudo bem? Após ter maratonado seus vídeos de bonecas assombradas, lembrei de um momento da minha infância que desencadeou o meu medo de bonecas. A minha irmã sempre foi sensitiva, via e ouvia coisas. E embora eu seja cética, ela me explicava e me ensinava as coisas que aprendia sobre o catolicismo e falava bastante sobre Deus. Ela é uma mulher de fé, que agora está indo mais para o lado da Umbanda e do Espiritismo. E continua frequentando a igreja e tendo um relacionamento bom com Deus e Jesus Cristo. Já eu, apesar de sempre ter visto vultos, sofrido com sonambulismo e ouvido coisas que não consigo explicar, não tenho religião. E acredito que, na verdade, o meu problema é psicológico. Enfim, quando eu completei 5 anos, tive uma festa linda com o tema Cinderela. E talvez pelo tema de princesa, eu ganhei muitas bonecas, mesmo não sendo fã. As pessoas deduziram que eu gostava de boneca por conta do tema de Cinderela. Mas eu não era muito fã, mas tudo bem. Nesse dia, ganhei da minha avó materna uma boneca negra de mais ou menos 1 metro de altura. Ela era como aquela boneca grande da Angélica.
Tinha muitos detalhes e era bonita, mas na hora que eu abri o presente, eu senti algo estranho. É a única coisa que eu lembro do momento. Minha mãe conta que após a abertura dos presentes, eu me escondi debaixo da cama para não tirar mais fotos por estar enfesada com o vestido e as luvas. Ah, imagina, a roupa devia incomodar. A roupa, né, a fantasia de Cinderela, aquelas, né, roupa que raspa assim. E eu queria ficar sozinha. A minha irmã, porém, fala que eu me escondi tanto por isso quanto por medo da boneca. E que eu me recusava a tirar foto com ela, com a boneca. Acho que com a boneca, né? Pois bem, o tempo passou e eu brinquei muito com essa boneca. Até me cansar novamente de bonecas e ela ficar escondida lá por um tempo. Quando me mudei de casa, achei a boneca. E o interessante. Não, peraí. Quando me mudei de casa, achei a boneca e o interesse por ela voltou. Isso quando já tinha uns 10 anos. A minha irmã, que na época era adolescente, dormia no mesmo quarto que o meu e constantemente precisava guardar a boneca, pois eu mesma esquecia. Bom, foi nessa época que os pesadelos com bonecos começaram. Eu sempre sofri com pesadelos e eles causavam crises de sonambulismo que me faziam sair andando pela casa. Lembro de sonhar com ela andando pelo meu quarto e se arrastando para entrar no meu guarda-roupas, onde eu a guardava. E ter acordado na cozinha, tremendo de medo, né? Sonhava com isso, acordava na cozinha com medo. Sonhei que as minhas bonecas Barbie viravam a cabeça para mim, que havia insetos na minha cama, que o meu quarto estava infestado de aranhas e que eu era assombrada por vultos. Passei a ouvir pessoas me chamando, pessoas passadas pesadas e risadas pela casa. E isso me arrepiava a ponto de me fazer chorar. Lembro de um pesadelo que me atormentou tanto que eu precisei dormir de luz acesa naquela noite. Que era assim, toda a casa estava escura. Ela abriu as portas do guarda-roupas e se arrastou para fora, caindo com um baque no chão. Ela se arrastava para a porta do quarto. Ai, gente, a boneca não podia andar, pelo menos se arrastava ainda, para ficar mais tenso o negócio. Fica em pé e mexe essas pernas e anda pelo menos. Mas se arrastando, que é pra... Ai, meu santo Deus. No sonho ainda, né? Mas vai saber. Se arrastava, cadê? Olha só, ela abriu as portas do guarda-roupas e se arrastou para fora, caindo com um baque no chão. Ela se arrastava para a porta do quarto e como o quarto dos meus pais ficava na frente do meu, ela ali se sentava de frente a mim, debochada ainda. Comecei a ouvir barulhos, e aí no sonho começo a ouvir barulhos estranhos que acho que vinham do quarto dos meus pais. Iam aumentando até se tornarem gritos horríveis de desespero, e ela apenas parada em frente, olhando para mim, quase que rindo. Acordei pouco tempo depois, toda suada de medo. Por algum motivo, toda essa experiência me aproximou mais da boneca. Eu saía e brincava mais com ela, como um desespero inconsciente de fazê-la gostar de mim e parar com esses fenômenos. Em um dia específico, eu a levei para uma outra rua e a coloquei no chão, na minha frente. Conversei com ela, dizendo que eu a amava e que precisava que ela me deixasse em paz. Eu acho que esse momento fez com que eu percebesse tudo o que estava acontecendo. E eu surtei de ódio da boneca. Quebrei suas pernas para que nos meus sonhos ela não andasse mais. Mas ela não se arrastava? Agora você vai arrastar, porque agora você não vai ter nem perna mais. Quebrei seus braços para parar de ouvir as suas mãozinhas arranhando meu guarda-roupas quando ela o escalava nos meus pesadelos. Mas quando eu fui pisar em seu rosto, eu não consegui. Ela tinha até cílios. Era a boneca mais linda que eu já tive. E naquela hora, eu lembrei da minha avó que havia me dado. Ana, eu senti uma culpa tão grande que peguei a boneca quebrada, voltei para casa e chorei de soluçar. E guardei de novo no meu guarda-roupas. Isso tudo eu guardava para mim, tá? Eu não contava para minha irmã. Achei que ela pensaria que eu era louca, né?
Depois disso, nos mudamos de casa e a boneca se perdeu na mudança, assim como vários brinquedos que eu tinha. E achando que a minha mãe havia doado, eu não liguei. Pois bem, alguns anos depois, lembrei desse momento na minha vida enquanto eu e minha irmã conversávamos sobre experiências paranormais que tivemos. Quando contava, ela parecia muito compadecida, ouvindo muito atenta. Ao terminar, eu disse algo como: "E no fim, a mãe doou ela, né?" Minha irmã na hora me olhou muito séria, balançou a cabeça negando e me corrigiu. Não, eu dei um jeito nela. Eu me arrepiei toda, pois até aquele momento pensei ter sido apenas um medo infantil que me acarretou pesadelos. Mas a minha irmã me confirmou. Ela também havia passado por aquilo. Ela não me deu detalhes, mas me contou que havia tido visões, pesadelos, que ouvia coisas pela casa quando a porta do guarda-roupas ficava aberta. Contou que ouviu diversas vezes portas batendo quando estava sozinha em casa e ela, por ser 7 anos mais velha que eu, percebeu aquilo que eu passava e entendeu que o problema era a boneca. Até hoje não sei o que ela fez com a boneca, se queimou, se jogou fora. Você não perguntou? Eu já ia fincar, mas o que aconteceu? Por quê? O quê? Mas até hoje, com 21 anos, eu não gosto de bonecas muito humanas. E tenho um pé atrás, até com as minhas pelúcias dadas pelo meu namorado, de tanto medo. Esse momento me ensinou a confiar na minha irmã. E agora, quando passo por um momento espiritualmente estranho, mesmo que eu mesma não acredite, eu faço tudo o que a minha irmã me manda fazer. Esse foi o meu relato, espero um dia ouvir sendo contado pela maravilhosa Ana e queria saber se tem mais pessoas como eu que passaram por momentos estranhos, mas ainda não conseguem ter fé em nada específico. Um beijo pra você, muito obrigada. Pelo que você me fala aqui, você não é tão cética assim, não. Você acredita, você já passou, você tem essa dúvida, então você entende que uma coisa esquisita aconteceu. Então, não é assim tão cética. Você talvez esteja um pouco perdida em relação à espiritualidade, no caso, como você disse, a fé, né? Tem essa dificuldade de ter fé em alguma coisa, mas acreditar nas coisas sobrenaturais da vida, né? Que acontece aí, eu acho que no fundo você acredita sim. E foi realmente muito estranho tudo isso que você passou. Se fosse, como você disse, se fosse só com você e ninguém mais tivesse reparado em nada, podia até continuar pensando que, de repente, foi um medo que surgiu, né, da boneca, mas a sua irmã passando pelas mesmas coisas, sem você ter falado nada pra ela ter percebido, né, aí a coisa já muda um pouco de figura. E você sabe que você sentiu algo estranho na hora que abriu a caixa. Agora, de que? Vocês ganharam da avó, né? Não sei o que aconteceu. Veio de fábrica? Alguém desejou alguma coisa e grudou na boneca? Eu não entendo como algumas bonecas ou algumas coisas assim passam a assombrar ou vem trazendo essas coisas quando não é colocado ali especificamente para isso. Eu vou dar essa boneca que tá magiada aqui para fulano, que é para tal coisa. Aí sim. Mas em alguns casos parece que não é isso que acontece, mas começa a ter umas manifestações aí através da boneca, né? Pois é. Se alguém tem uma história parecida, conta pra gente. Vamos para o próximo relato, que é este. Quem bateu na parede e abriu a porta? Deixa eu só ver aqui, vamos ver. Olá, Aninha Assombrados, eu me chamo fulana, já enviei um relato pro canal, mas não sei se foi lido. Então cá estou eu escrevendo mais um. Peço desculpas pelos erros e agora vamos ao relato. Gostaria de ressaltar aqui que sou médium de transporte. O famoso Uber de espíritos baixos, sabe? Então, para mim, o sobrenatural já é algo comum. Então, certa vez, eu estava me preparando para tomar banho, mas antes eu tive a brilhante ideia de me olhar no espelho, acho que é isso, e fiquei ali me admirando. E escutei uma mulher chamar pelo meu nome. Nesse momento, meu coração gelou e eu falei: "Vá embora, você não é bem-vinda nessa casa."
Em seguida, entrei no banheiro e quando eu estava quase fechando a porta, eu vi alguém parado no espelho. E sumiu quando eu fechei a porta. Só que tinha um problema. Eu esqueci o meu bendito roupão. Então saí para pegá-lo. E quando eu saí, já não havia mais ninguém. Ufa, menos mal. Agradeci mentalmente e fui tirando as coisas de cima do roupão. Nisso, na parede, deu uma batida muito forte por dentro da casa. Só que só havia eu naquele cômodo e eu estava muito longe da parede. E nem derrubei nada também. O que me fez gritar de susto. Aí eu chamei pela minha mãe. Ela não respondeu e fui correndo até ela. Chegando lá, ela brigou comigo por eu estar batendo nas paredes e ter assustado ela. E também brigou por, após a batida, ela ter me chamado diversas vezes e eu não ter respondido. Só que, Ana, eu não ouvi ninguém me chamar, o que seria impossível porque aqui a parede é fina, dá para escutar tudo. Então eu falei que não tinha sido eu e fui tirar satisfação do porquê que ela estava me assustando. Nisso a minha mãe ficou branca e mandou eu parar de graça. Eu contei o que eu vi e ela mandou eu tomar banho rápido, até porque estava frio. Aí eu perguntei se ela podia me esperar, já que eu estava com medo, né? Ela disse que não podia. Então fui tomar banho. Quando entrei no banheiro e liguei o chuveiro, comecei a escutar vozes de alguns homens. Ignorei. E do nada o meu chuveiro desligou, tipo assim, né? Mas a água nem estava quente. Pelo contrário, eu tinha deixado no morno. E no morno mais puxado para o frio. Justamente para isso não acontecer, para não cair o chuveiro, né? Porque quando você liga muito quente, às vezes dá crepe. Aí já gritei para minha mãe. Gritei como se não houvesse amanhã. E ela veio. Eu pedi para ela esquentar a água, ela esquentou. Nisso ela decidiu me esperar no banho. Pediu para que eu tomasse o restante do banho de porta aberta, porque assim ela me vigiava. E também ia dobrando roupas enquanto isso. Quando já estava terminando o banho, a porta do banheiro bateu. E na hora não tinha vento nem nada. Nada que pudesse fazer a porta se fechar daquele jeito. Essa porta também não tem trava, mas eu estava trancada do lado de dentro, sem conseguir sair. E a minha mãe mandando eu tirar as coisas de trás da porta, porque estavam fazendo peso na porta. Só que, Ana, eu não tinha colocado nada lá. Nem tinha o que colocar atrás da porta. Na hora eu já comecei a chorar. E foi aí que ela conseguiu abrir a porta. Eu não esperei 2 segundos, eu saí correndo, deixei ela lá, nem toalha peguei. Aí minha mãe deixou a luz acesa e a porta aberta. Entrou no banheiro e pegou minha toalha. Foi me entregar e da sala dá pra ver a luz do banheiro. E quando ela me entregou a toalha, a luz do banheiro simplesmente fez o barulho de quando apaga a luz no interruptor. Minha mãe até brincou falando, olha, pelo menos o fantasma é consciente, né? Apaga a luz do ambiente que não está usando. Eu olhei séria pra ela e falei pra ela parar de brincar. Bom, o tempo passou. A noite chegou. Eu dormi primeiro que a minha mãe, mas acordei com ela indo fechar a porta. Ela sempre tranca a porta e coloca alguns paus atrás, assim, para dificultar a entrada de um ladrão ou algum mau elemento que tentar entrar. Levantei, fui beber água e quando cheguei no meu quarto, me deu vontade de rezar. Mas eu estava com tanto sono que acabei nem rezando. Apaguei na cama e tive um sonho. Nesse sonho havia um rapaz e ele me dizia assim: esse sonho é só para te avisar sobre o mal que está por vir. E nisso eu acordei. Quando olhei no relógio era 5h13 da manhã. Como eu não consegui mais dormir, decidi ir comer e acabei acordando a minha mãe. Ela reclamou e eu segui na sala comendo. Então ela foi até o quarto pegar a minha coberta, já que estava frio, até que eu só escutei o fulana, vem aqui. Eu disse que eu estava comendo e ela falou, vem aqui agora. Eu fui e perguntei o que aconteceu. Aí minha mãe, brava, respondeu, você já foi lá fora? Poxa,
deixou a porta toda aberta. E se entra alguém aqui? E eu fiquei assustada e falei, mas mãe, eu não saí. Eu levantei e fui preparar o que comer. Em momento nenhum eu saí. Ela me olhou meio desconfiada e fechou a porta. E Ana, a porta estava sem nenhum pau atrás, né? Nenhuma dessas madeiras que ela colocava para travar, não tinha nada. Tava sem o trinco, sem as chaves e entreaberta. A janela também estava meio aberta. Depois fomos para a sala e minha mãe falou assim, ai filha, defuma essa casa, faz do seu jeitinho mesmo. Eu disse que veria o melhor dia para defumar. Ela afirmou, ela acho que concordou e depois ouvimos um não, bem de longe. Na hora nós arrepiamos e minha mãe respondeu com um sim. Depois ela rezou e eu consegui comer, é isso? Não, ela rezou e eu segui comendo. Graças a Deus, depois da reza, a manhã seguiu tranquilamente, sem nenhuma batida ou qualquer outra coisa. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Ele não teve assim um fim, já que eu ainda estou convivendo com isso e com muitas outras coisas, mas fica para um próximo relato e agradeço muito pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, tem coisa acontecendo aí então, o que será? Batendo, abrindo porta, mas tipo um poltergeist, uns negócios assim, né? Porque tem esse efeito físico nas coisas, né? Abre, tira as coisas do lugar, o som, batida, interessante, credo, né? Alguém já passou ou passa por algo parecido? Conta pra gente, a gente quer saber, né, assombrados? Próximo relato, um sinal espiritual, seria o amigo falecido? Olá, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana de tal e vou contar um relatinho por aqui. Todos os nomes estarão trocados. Ok, obrigada, vamos lá. Antes de contar o meu relato, eu preciso dar um contexto. Eu sou médica veterinária e tenho atualmente 25 anos. Muitos pensam que por eu ter a famosa cara de novinha, eu trabalho em clínica de pets. Mas na verdade eu trabalho como inspetora de produtos de origem animal num frigorífico de aves. Lá, nós, veterinários, temos que verificar as documentações, verificar se os animais cumpriram o período de jejum antes do transporte, que não pode ser muito curto e nem muito longo. Se o caminhão tem o espaço adequado para o número de animais, se eles não têm nenhuma doença, etc. e tal. Tudo para garantir a saúde dos seres humanos que vão comer a carne. PS aqui. Muitos dizem que os animais apanham e sofrem maus tratos, mas isso não é verdade. Como profissional da área, digo que eles não podem apanhar, pois isso é um erro no bem-estar deles e pode danificar o produto, que é a carne. Mas isso é um assunto para um outro momento. Vamos ao que interessa. Lá no frigorífico, nós, veterinários, temos um escritório no andar de cima, que só nós e as secretárias podemos entrar. O frigorífico funcionava 24 horas por dia, então eu e um colega, também veterinário, fazíamos um rodízio de horários. Em uma semana eu fazia de tarde e na outra semana ele fazia de noite mais madrugada e vice-versa. Em um dos dias em que eu estava no turno da madrugada, eu estava saindo do banheiro e havia um pequeno roteador em desuso que ficava pendurado na parede, na parte em que as secretárias ficavam. Eu então vi a antena do roteador mexer sozinha. Estava para cima e desceu sozinha. Vale lembrar que não passou nenhum carro na rua, nem nada que pudesse fazer pressão no prédio para que as coisas se mexessem sozinhas. Eu estava completamente sozinha nesse momento, pois já era de madrugada e a nossa secretária, que vamos chamar aqui de Ju, já havia ido embora. Quando eu vi aquela anteninha mexer sozinha, eu não vou mentir, meu coração pulou na boca de tanto susto. Eu nunca tinha visto um objeto mexer sozinho. Nunca desacreditei dessas coisas, pois sou espírita, mas aquela foi a primeira vez que eu vi ao vivo e em cores. Eu tirei foto do roteador e na outra semana, quando fiz o turno da tarde, mostrei para a Ju e contei sobre ela ter mexido, sobre a antena ter mexido sozinha. Então a Ju, emocionada, contou. Fulana do céu,
Se eu te contar de quem era esse roteador em desuso, você não vai acreditar. E então eu disse, mas me conta então. E ela respondeu, esse roteador pertencia a um grande amigo meu, o Dorival. Dorival trabalhava aqui antes de você e ele trabalhou por anos aqui. Ele também era veterinário. E, inclusive, ainda temos uma bota com o nome dele guardada em um dos vestiários. Cadê? Achei. E aí eu perguntei pra ela, nossa, e por que ele saiu? E ela disse, ele não saiu. Ai, meu Deus! Ele não saiu, ele faleceu. Um dia ele foi fazer uma trilha na mata com um grupo de amigos e um acidente aconteceu. Uma pedra caiu em cima da cabeça dele. Ele teve um traumatismo craniano e faleceu. Uma pena. Ele era tão jovem, tinha tanto para viver. Ele era alegre, um bom amigo. Onde ele ia, todos ficavam felizes e animados. Sabe, ele era luz. Bom, em seguida, a Ju me mostrou a bota que ele havia deixado com o nome dele e me mostrou o histórico de conversas no WhatsApp dos dois. Deu para sentir uma energia boa nele, pelo que ela me contava. Fulana, eu acho que ele quis me dar um sinal, fazer uma visita. Ana, naquele dia eu tinha recém começado a ler um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, assombrado, será que foi o Dorival, o amigo da Ju? Será que ele mexeu justamente no roteador dele para indicar que ele estava ali? Ou será que foi apenas um espírito perdido? Ou foi um espírito brincalhão que estava passando por ali e resolveu me assustar? Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Ah, peraí, deixa eu só ver. Ela mandou uma foto do roteador com a anteninha. Deixa eu aproximar aqui. Tá, bom. Você já foi mexer na anteninha de novo para ver a possibilidade? É que a gente fica pensando aqui, descartando todas as outras possibilidades. Já mexeu na anteninha para ver a possibilidade dela? Tá, ela tava assim, aí de repente com o tempo vai perdendo a força, sei lá, deslizando e ela pode ser que ela deslizasse sozinha para baixo. Então vê mexer nela de novo, colocar para cima, ver se ela fica, ou se você colocar para cima ela descer, né? Aí de repente aconteceu só dela descer no momento que você tava ali. Não sei, mas se você falar não, isso não é possível, né? Ela é firme, baixou mesmo, alguma coisa mexeu, aí mexeu. Pode ser, ele pode, né? Pode ser que ele ainda está por ali, ou meio que era um trabalho, às vezes, que ele gostava muito, então não quis se afastar disso. E dizem também que quando você começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, coisas de fato começam a acontecer. E aí, será que tem a ver? Será que era ele? Não era? Difícil dizer, né? E vocês aí, o que acham? Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é A Mão que Tocava o Meu Rosto. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulaninha. É meu primeiro relato no canal e é algo que a minha mãe me contou faz um tempo e eu já havia até esquecido. Mas ao ouvir um relato hoje, mais cedo, me lembrei disso. Então peguei as palavras dela e tornei um relato. Tentei escrever da melhor maneira possível. Espero que entenda e me ajudem a entender o que aconteceu. Segue abaixo o relato. Bom, em uma certa noite, enquanto a minha mãe estava gestando a minha irmã mais velha, ó que chique, estava gestando a minha irmã mais velha, ela acordou de um sono profundo, sentindo uma presença estranha ao seu redor. Com o coração acelerado, abriu os olhos e ficou paralisada ao ver uma mão surgindo das sombras, tipo do nada assim, ó. As unhas eram enormes, longas e pontudas, quase como garras afiadas, deslizando suavemente pelo seu rosto. Misericórdia! Criando uma sensação de frio na espinha. Frio na espinha? Eu já estava com a sensação de estar molhada na cama, porque eu ia ter feito xixi na roupa. Provavelmente uma mão aqui, ó, com essas unhas passando o rosto. Senhor!
Mas o que a deixou verdadeiramente apavorada foram os olhos, tinha olho, os olhos que a observavam na penumbra. Eram olhos como fogo, ardendo com uma intensidade sobrenatural, credo, penetrando em sua alma e deixando-a ainda mais paralisada de medo. Gente, ela estava grávida ainda, que perigo, um susto desse. A mão parecia ter vida própria, explorando seu rosto com delicadeza, como se estivesse avaliando sua vulnerabilidade. O ambiente estava envolto em uma escuridão densa e o silêncio da noite apenas intensificava a estranheza daquela visão. O coração dela disparava enquanto a mente tentava entender o que estava acontecendo. A sensação de intimidação se misturava com uma curiosidade aterrorizante, e naquele momento ela percebeu que estava sozinha, com aquela mão misteriosa e aqueles olhos flamejantes fixos nela. Depois de um tempo, que pareceu eterno, a mão desapareceu e os olhos se apagaram na escuridão, deixando a minha mãe ofegante e assustada, ainda tentando processar o que havia acontecido. O medo logo se transformou em uma história que ela contaria anos depois, marcada por um mistério que nunca conseguiu entender. Rapaz, o que foi isso? Credo, ela estava grávida. E aquele ser chegou, fez... Ela não viu o corpo, via a mão, porque estava escuro. E só aqueles olhos. Misericórdia. Aquilo estava querendo fazer alguma coisa com ela? Tinha a ver com a gravidez? Credo. Eu ia falar que vontade de morder, já pensou virar e morder aquele dedo? Falar, quero ver agora. E aí eu me lembrei de um relato que a moça fez isso. Só que era tipo a mão de um ET. O ET tava lá fazendo isso com aqueles dedos compridos. Ela catou e largou uma mordida no ET. Olha só. Mas, gente do céu. Imagina, eu fico imaginando a vida. Ela até que foi calma, porque imagina você passando por isso grávida. Meu Deus, o susto é perigoso, né? Nesse período. Então, pois é. E aí, o que será que era? E daí nunca mais, nada. Nada. Não desconfia de nada que pode ser alguma coisa. Não foi também algum lugar aí pra saber o que pode ter sido. Eu incrédulo. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!